Paz do Senhor, irmãos. Amém. Os irmãos, por gentileza, podem tomar seus assentos. Eu quero me desculpar por chegar atrasado no culto aqui. É que eu me perdi, irmãos, na metrópole aqui. Entrei na... Você entrou pelo caminho errado, meu irmão. Você está morto, né? Fui parar nos lugares aí, perguntei o nome da rua. Eu nunca tinha ouvido falar. Falei, meu Deus do céu, sem o celular, sempre, meu Jesus. Aí, acho que Deus foi me conduzindo para um lugar e tem alguém, tem uma luz, é tal lugar acessado. Os irmãos me perdoem, eu não costumo chegar atrasado, na verdade eu costumo chegar adiantado. O primeiro que chega, o último que sai. E eu agradeço se os irmãos tivessem essa compreensão, graças a Deus. Eu vim a essa missão, na verdade, até pedi para que o irmão João, nosso pastor, colocasse o tema meu. É um tema muito complexo, muito, como se pode dizer assim, existem muitas controvérsias a respeito desse tema da Trindade. E eu estou querendo fugir das polêmicas Já tem fama de ser polêmico por conta de ser professor no IBAD, há algum tempo atrás, também no IBAD. Eu lecionava sobre apologética cristã, que é defesa de fé. Então, a gente criava um clima todo de discussão, muita polêmica. E eu falei, se possível, passa de esse cálice. O João falou, não é possível, não. Você vai falando do jeito que eu quero e manda quem pode, obedece. Quem tem juízo, não é mesmo? Então, o mistério da Trindade. Eu escolhi esse tema porque, na verdade, é um mistério. Tem algumas pessoas que pensam que é uma controvérsia, mas não é. Nós vamos tentar passar alguma coisinha para os irmãos, não tenho intenção nenhuma de esgotar o assunto, porque o assunto é amplo, né? Daria pelo menos umas 3 reuniões ou 4 reuniões para a gente poder ir mais profundamente no assunto, mas trazer aos irmãos alguma noção a respeito do mistério da Trindade. Para que a gente possa iniciar essa palestra hoje aqui, eu não vou me ater a um texto especificamente. Por isso eu trouxe os papeizinhos na mão de vocês aí, para que vocês me ajudem. Eu vou solicitar a leitura de vocês, e aí cada um vai levantando e fazendo a sua leitura com bastante calma, tranquilidade e uma voz audível. Tá certo? Bom, para a gente entender a questão da Trindade, o porquê tanta celeuma em torno desse tema, nós precisamos ver o pano de fundo histórico da época em que isso se dá. O Velho Testamento, por exemplo, ele fala muito pouco sobre a Trindade. Tem alguns versículos que são evidências da Trindade no Velho Testamento, nós vamos citá-los. Mas a ideia maior, a macro-ideia da época era em cima de um único Deus. Deus passou um bom tempo, depois da escolha do seu povo, tentando fazer o povo entender que ele era o único e verdadeiro Deus. Por que isso, pastor? Porque naqueles tempos eles criam em muitos deuses. Havia um politeísmo muito grande. As pessoas tinham deuses para todas as finalidades. Então não havia um Deus para a chuva, um Deus responsável pela fertilidade, um Deus responsável pela colheita. E assim, perdia de vista o número de deuses. Tanto é verdade isso, que o apóstolo Paulo, uma vez chegando em Atenas, ele entra no Areópago e dá de frente com o portal. E aí ele olha o portal e vê muitos deuses ali representados. Era o portal de entrada da cidade, tinha representação da religiosidade da cidade.
E ele encontra lá um altar colocado ao Deus desconhecido. E ele diz: é a esse Deus que vocês não conhecem é que eu venho vos falar. Então, só para ter uma ideia, o apóstolo Paulo entra em cena no primeiro século da igreja cristã. Mas muito antes disso, Deus está trabalhando a sua revelação ao ser humano. Mas a revelação de Deus ao ser humano não é uma revelação, como se pode dizer assim, uma revelação estanque, inteira, dada de uma vez só. Deus vai abrindo o leque, vai se mostrando ao homem. Então Deus faz questão de se mostrar como o único e verdadeiro Deus. Isso no grego é monoteísmo. Monoteísmo, mono de um, teísmo, crença, uma crença, um Deus. Então, Deus gasta toda a sua energia no Velho Testamento se revelando como o único e verdadeiro Deus. Talvez seja por isso que as pessoas tenham tanta dificuldade. E quando chega o tempo de Jesus aparecer em cena, houve tanta resistência em relação a Jesus se apresentar como sendo Deus. Havia quase um fechamento de pensamento em cima de uma ideia, que era a ideia de que Deus era uno, apenas uma pessoa, e só Ele tinha que ser adorado. Deus então começa a fazer tudo aquilo que você já viu narrado no Velho Testamento, aí, as suas maravilhas, os seus milagres, tudo focando para cima dessa ideia: eu sou o único e verdadeiro Deus. Mas aí o tempo vai passando e nós vamos chegando no tempo de Cristo aparecer. Quando Cristo torna-se evidente naquilo que é chamado de plenitude do tempo, os problemas se avolumam, tomam outro formato. Por quê? Porque aí aparece a pessoa de Cristo, Jesus o Cristo, e aparece o Espírito Santo. Até então eles não tinham conhecimento disso, de que havia o Espírito Santo. Quem tiver possibilidade, eu acho que esse aqui, eu nem marquei, hein? Deuteronômio 6:4, se você achar aí, por gentileza, vamos ver. Olha a declaração final, aquilo que é o ponto básico da revelação de Deus no Velho Testamento. Está aí em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Quem falou isso aí? Lá atrás, está certo, né? Que bênção, caiu logo na moça que está com o microfone. Que bênção, né? Ouve, ó Israel, o Senhor Deus é o único e verdadeiro Deus. Isso aí, irmãos, é o texto áureo, né, da revista da revelação de Deus no Velho Testamento. O que Deus queria que os homens entendessem era que Ele era o único e verdadeiro Deus. Por quê? Porque para fazer contraste com as outras nações que cercavam o povo de Israel e fazer a diferença, porque todos eles eram politeístas, criam em variedades de deuses. Então Deus se mostra no Velho Testamento como único. Apesar de que em Gênesis capítulo 1, 26, ele aparece como Elohim. Elohim é uma forma plural, né? E depois tem outros textos que nós vamos ler também, vou pedir para vocês lerem. Mas quando Jesus aparece, a cabeça do pessoal entra em parafuso. Pensa num negócio difícil de você entender. Como
pessoas com a mente esquemática, com uma mente totalmente voltada para um pensamento, agora vai entender que não é só uma pessoa, são 3 pessoas. Como pode os filósofos queimaram suas pestanas lá pensando a respeito do tema e surgiram então as controvérsias a respeito desse assunto. E eu separei aqui um pouquinho disso aí para a gente conversar. As controvérsias heréticas que apareceram no primeiro século e seguiram a igreja. E há uma razão pelo qual as heresias acabaram sendo uma bênção para a igreja. Porque às vezes a gente pensa que isso é coisa do diabo, está querendo fazer coisa tal. E Deus sabe trabalhar de uma forma tal que Ele pega coisas que são aos nossos olhos maus e transforma em coisa boa. Então, as controvérsias heréticas que aconteceram acabaram por impor à verdadeira igreja do Senhor Jesus a ortodoxia na palavra, a busca pela ortodoxia. E isso, graças a Deus, nos faz com que hoje nós tenhamos uma revelação muito mais aclarada do que tinha Abraão, do que tinha Isaac, Jacó, a respeito de Deus. Não estou discutindo questão de intimidade com Deus, não, mas eu estou falando de revelação. Deus se revelou de uma forma a Abraão e no Novo Testamento Ele abre o leque da sua revelação e se mostra por inteiro. Mesmo que nós não tenhamos condição de percebê-lo por inteiro, o apóstolo Paulo fala, nós o vemos como nuance, como uma incógnita, como algo que precisa ser observado de modo melhor. Mas um dia nós, aqueles que foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro, nós o veremos como Ele verdadeiramente é. Então a grande proposta e a grande notícia para você é que haverá esse dia em que nós conheceremos a Deus do modo como também somos conhecidos da parte de Deus. Glória a Deus. Bom, a primeira grande controvérsia que aconteceu a respeito envolveu a palavra logos, né? Logos é um conceito grego que designa palavra. Então, quando Jesus é colocado, apresentado por João, como sendo o verbo, o logos, a palavra criadora, não é a palavra criativa, é a palavra criadora. Então começa a surgir, os pensadores começam a discutir o assunto, e a primeira grande controvérsia aconteceu no século III, chamado monarquismo. A ideia de um monarca. Quando a gente pensa em monarquismo, vem à cabeça a palavra monarca, que é rei, único condutor, governante único. Então a ideia que se tinha de Deus era monarquista, governo único. Essa filosofia ou essa ideia filosófica a respeito de Deus foi dividida em 2 partes, proposta em 2 partes. O primeiro que aparece é o modalismo. Quem quiser ir anotando aí para depois conferir, o modalismo é um pensamento trazido por Sabélio. Ele fez essa proposta, ou seja, todas as 3 pessoas da Trindade são as mesmas pessoas, apenas com comportamento diferente. As 3 pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, são, na verdade, uma só pessoa com comportamento diferente.
assim, que o Criador, o nosso Deus Pai, ele se torna mais adiante o Redentor, que por conseguinte faz a sua obra redentora acontecer, volta ao Pai e depois ele volta como sendo o Espírito Santo. Vocês estão entendendo, sim ou não? Amém? Graças a Deus. Ele volta então como sendo o Espírito Santo. Existem algumas igrejas que adotam isso aí na forma de unicismo, né? Ou seja, acreditam que só existe Deus. E Deus, e tudo está em uma pessoa só, e existem manifestações diferentes desse Deus. Esse é o chamado modalismo, né? Sabélio usava o sol para fazer ilustração a respeito disso aí. Ele entendia o sol como sendo a fonte, Deus. Ele entendia a luz do sol como sendo um filho, e o calor do sol como sendo o Espírito Santo. Para explicar a sua ideia, ele colocava essa metáfora, vamos dizer assim, né? A metáfora do sol aquecendo e lançando luz à alma. A crença desse pessoal era assim: o Logos é como Deus, mas não é Deus. Essa tese ela foi rechaçada no Concílio de Nicéia, no ano de 325 depois de Cristo. E lá em Nicéia surgiu aquele credo que nós chamamos de credo niceno. Nós temos internet aqui, irmão? Temos. Se for possível, gostaria que o senhor separasse na internet os dois credos, niceno e calcedônio, para a gente colocar ali. É possível? Se for possível. Se não, eu trouxe o livrinho aqui, ó. Que é uma benção. Até sugiro quem queira comprar, façam, porque traz uma boa noção a respeito do que é Trindade. Depois vocês conversam comigo, quem estiver interessado em saber a respeito do é o credo niceno. Isto. Bom, essa tese então foi rechaçada no encontro, aquilo que nós chamamos de concílio dos pais da igreja, dos pensadores que expandiram a ideia do cristianismo. Mas, como tudo não pode morrer de uma forma bruta assim, logo que se rechaçou a ideia trazida por Sabélio, apareceu o monofisismo. O que é o monofisismo? É uma continuidade da ideia trazida por um moço pensador chamado Eutípides. Ele pensava assim: uma natureza divinamente humana ou humanamente divina. Então era mais ou menos assim: algo mais do que um homem e menos do que Deus. Era assim que Jesus era entendido naquela época. Só que esse entendimento traz terríveis transtornos para nós, teologicamente falando. E os desvios doutrinários, desvios de caminhada cristã, no sentido do caminho certo, da vereda estabelecida, exige que nós tenhamos conhecimento a respeito desses atalhos, que são essas controvérsias, essas heresias. Hoje nós estamos enfrentando também, como sempre enfrentamos, muitos desvios doutrinários. Às vezes desvios doutrinários acontecendo dentro da nossa própria denominação, por conta de falta de entendimento a respeito de doutrinas importantes na palavra de Deus. O monofisismo entendia então que Jesus
era algo mais do que um homem, maior do que os anjos, mas menor que Deus. E aí você fica pensando, olha, mas faz sentido, né? A gente vê o pessoal que anda aí de porta em porta, aí, dois irmãozinhos juntos, bem bonitinho, largadinho, muito legalzinho essa ideia de evangelização, bacana, admiro eles. Mas eles, quando a gente chega nesse assunto, eles desviam para a heresia, porque eles acreditam que Jesus não é Deus. Eles pensam que Jesus é algo abaixo de Deus, alguma coisa parecida com os gregos acreditavam haver os aeons, alguns seres que eram colocados intermediários entre Deus e o homem. Então Jesus era desqualificado, desclassificado, era desconstruída a ideia correta a respeito do Cristo. Isso comprometia totalmente as bases do cristianismo. Parece brincadeira, mas um navio enorme, ele não afunda por causa de muita água que entra no navio. Ele afunda porque se acontecer um furo, uma rachadura lá na casa das máquinas, o centro nervoso onde o pessoal trabalha ali, é esse furo pequeno que vai causar o naufrágio. Por quê? Porque ele afeta a estrutura do navio. E essas heresias, elas afetavam diretamente a estrutura do cristianismo bíblico, o entendimento correto, ortodoxo, do que era ser cristão, da proposta de Cristo. E principalmente desqualificavam aquele que era o cabeça, aquele que era o proponente da ideia, colocando ele no nível inferior a Deus. Então esse pessoal bate de porta em porta, eles creem que Deus criou o Senhor Jesus Cristo. Mais tarde nós vamos ver a diferença entre criar e gerar, que é o que causa o grande problema, o entendimento errado nessa questão. Então o monofisismo de Eutiques e o modalismo de Saber foram triturados no Concílio de Nicéia. E houve então a crença no credo niceno. Não sei se está aí. Se eu achar aí, eu vou achar aqui. Vocês vai procurar esse credo niceno como lição de casa, tá bom? Para vocês, dá para ler aí, João? Tá? Então eu vou pedir para o meu pastor João, para ele fazer a leitura do credo niceno. Em 325 depois de Cristo, o que ficou estabelecido como doutrina para o cristianismo foi exatamente isso. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, tanto das coisas visíveis como das invisíveis, e em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os mundos, Deus de Deus, luz da luz, verdadeiro Deus do verdadeiro Deus, gerado, não criado, e uma só substância com o Pai, porque quem todas as coisas foram feitas, o qual por nós, homens, e pela nossa salvação, desceu do céu, e se encarnou pelo Espírito Santo da Virgem Maria, e foi feito homem. Foi também crucificado por nós sobre Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado,
e ao terceiro dia ressuscitou, segundo as Escrituras. E subiu aos céus, e está sentado à direita do Pai, e virá novamente em glória, a julgar os vivos e os mortos, cujo reino não terá fim. Graças a Deus. Isso aí é o apanhado geral de uma reunião, né, um concílio, para definir os caminhos da igreja em 325 depois de Cristo. As pessoas que falam a respeito de Jesus, o grande problema controverso que acontece aí está totalmente alinhado com a palavra cristologia. A forma como as pessoas pensavam a respeito de Cristo. Até tem uma situação em que Jesus olha para os seus discípulos e diz para eles assim: quem dizeis os homens que eu sou? Era uma pergunta, por quê? Porque havia uma disparidade enorme a respeito disso. As pessoas não tinham noção. Então os seus discípulos diziam: olha, uns pensam que tu é Elias, outros pensam que tu és um profeta, outros pensam isso, aquilo. Não havia um consenso a respeito, até que o apóstolo Pedro toma a iniciativa. Ele era muito explosivo, ele era sanguíneo de temperamento. Toda pessoa, todo homem que é sanguíneo de temperamento, ele erra mais porque ele toma decisões muito rápidas, né? Pedro já levantou e falou: verdadeiramente tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa foi uma afirmação. Jesus fez a pergunta para que houvesse uma resposta, e essa resposta fosse a nossa bússola no dia de hoje. Nós sabemos daquilo que aconteceu. Jesus, de uma forma propositada, colocando a pergunta para habilitar a palavra de Deus a dar testemunho a seu respeito. Então Jesus era o centro da atenção nessa época. Mas como tudo que é ruim pode piorar, tem gente que acha que não. Mas presta atenção para você ver que tudo que é ruim pode piorar. Colocando para baixo a tese de Eutíquides, de Sabé, aí aparece um moço chamado Nestório, que achava que as naturezas de Cristo eram separadas, a alma e o corpo. Esse moço criou a ideia do nestorianismo e destruiu praticamente o Cristo bíblico. Ele separava, fazia distinção e separação do Cristo. Como exemplo, assim, a alma e o corpo, dois componentes, um metafísico e o outro físico, certo? O nosso corpo, ele é físico, a nossa alma não é física, ela é espiritual. Então, se você fizer distinção entre a alma e o corpo, você não tem problema nenhum. Na verdade, você pode fazer isso. Agora, você não pode fazer separação da alma e do corpo, porque se você assim fizer, você estará matando o corpo. Baseado nesse pensamento nestoriano aí, que mais tarde surge a ideia colocada também no livro, acho que de Eclesiastes, e diz que o corpo volta ao pó e o espírito volta a Deus que o deu. O espírito, na verdade, é imaterial, mas o corpo, como uma semente que você conheça, será semeado na corrupção. Então, esses três pensamentos foram pensamentos nocivos à igreja, distorceram a ideia correta a respeito do cristianismo e
levaram muitos à descrença, causou muitas rachaduras no meio cristão. A igreja sofreu, não por causa das perseguições tenazes daqueles governantes que tinham no primeiro século, Cláudio, Calígula, Nero, não. Mas é um sofrimento diferente, é um sofrimento intelectual, é um sofrimento de discordâncias de pensamento. Não havia brigas, intrigas, nem roubava o sangue das pessoas. Mas o inimigo trabalhava de uma forma tal para que houvesse divisões no corpo de Cristo. O corpo de Cristo estava sendo retaliado por conta disso. Esse pensamento nestoriano, ele foi rechaçado no concílio de Calcedônia, em 451 depois de Cristo. Portanto, o concílio de Nicéia foi no ano de 235, se não me falha a memória, 325. E o concílio de Calcedônia vem para, como se fala assim, para fazer o acabamento, para passar a régua, no ano de 451 depois de Cristo. Bom, tendo em mente que nós já sabemos mais ou menos as dificuldades que a igreja desenvolveu, vamos entrar agora no tempo de Cristo, certo? E Jesus aparece em cena e se apresenta como sendo o Messias enviado de Deus. Só que, resultante de uma percepção do Velho Testamento, os judeus da época não entendiam o aparecimento de Jesus da forma como ele apareceu. Nós às vezes criticamos, falamos, os fariseus tiveram uma conduta importante, fazendo com que a Bíblia Sagrada fosse compilada de uma forma quase que original, desde os tempos primitivos da igreja. Os relatos fossem mantidos fiéis. Isso aí se dá pelos escribas e fariseus. Mas eles tinham entendimento de que Deus enviaria um rei para Israel. Um rei que viria para dominar Roma. Um rei que viria para acabar com aquela opressão. Logicamente, entendendo que só havia um Deus. E um Deus que enviaria um missionário no nosso meio para assumir o comando e reinar sobre o seu povo. Logicamente, estando totalmente esmagado pela presença dos romanos ali, pelas suas altas taxas de juro, né? Havia um espoliamento muito forte daquelas pessoas do tempo. Logicamente, eles não conseguiriam entender. Não entendiam o aparecimento de um homem na sua fraqueza. Jesus aparece como servo sofredor. Eles esperavam um guerreiro, um super-herói, uma pessoa com poderes miraculosos que Jesus tinha, e por isso causava uma confusão tremenda, porque Jesus curava cego de nascença. Jesus ressuscitava pessoas, mas ao mesmo tempo não levantava um dedo para iniciar a confusão. Não dava o start para aquele pessoal começar. Eles queriam um Jesus que fosse meio parecido com Judas de Macabeu, um guerreiro destemido, claro, com mais poderes, porque Judas havia sido dominado antes. Então eles esperavam isso. E Jesus aparece como servo sofredor, com seu perfil descrito lá em Isaías capítulo 53. Lógico que aí vai haver um espaçamento entre uma coisa real e aquilo que é imaginário do povo. As pessoas não entendiam. Quando Jesus, que era filho de Maria e de José, aparecia em cena, todo mundo sabia quem eram seus pais, e ele se dizia como sendo filho de Deus.
ou se colocava como sendo um próprio Deus, ele causava um terror danado no meio dos judeus, acostumados à ideia do monoteísmo, um único e verdadeiro Deus. Como é que pode agora ter um outro Deus? E nós sabemos que esse aí é filho de José, de Maria. Nós conhecemos o seu pai. Nós vimos esse menino brincando na rua daqueles tempos. Como conceber a ideia de que aquilo ali seria o Deus encarnado? É muito difícil. A gente não pode nem condená-lo. Talvez se você estivesse lá, ou eu estivesse lá, certamente a gente estaria dentro dessa mesma corrente de pensamento. A gente estaria olhando como verdade aquilo que os fariseus faziam. Tem gente que critica Anás e Caifás. Anás e Caifás não entendiam porque era muito difícil para eles conceber isso aí. Eles agiram do modo como agiram. Se fosse o João Tupini que estivesse no lugar do Anás, possivelmente agiria do mesmo modo. Às vezes nós pensamos que aquelas pessoas daqueles dias eram pessoas extremamente ingratas, pessoas ruins, mas não eram. Elas eram pessoas como nós somos. O grande problema é o entendimento das coisas. Quem não tem entendimento é um problema sério. Eu falei para vocês que a revelação de Deus ela não se dá assim de um modo instante. Ela é progressiva. Ela vai se consolidando com o passar do tempo. Vamos ler a Bíblia agora, né? Depois de tanto lero, né? Nós vamos à Bíblia Sagrada. Eu vou precisar da ajuda dos irmãos aí. Alguém que tenha Gênesis 1 e 26. Pode ler. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Esse versículo aí evidencia a Trindade atuando lá no início da criação, no Velho Testamento. Então eu separei 3 textos para evidências no Velho Testamento, porque eu quero me ater mais ao Novo Testamento. Tá bom? Como eu disse no início, não é minha ideia esgotar o assunto. Vou deixar essa batata quente na mão do meu amigo João, e ele vai com certeza com habilidade fazer isso, com os irmãos, instruindo os irmãos a respeito desse assunto. Logicamente, aqueles que ainda não têm uma instrução a respeito da Trindade. Aqui eu creio que tem muita gente idônea aqui que já aprendeu isso aí, seria capaz de me ensinar. Mas tem algumas crianças no meio, né, jovens, adolescentes, que precisam aprender essas doutrinas básicas da fé cristã. Eu louvo a Deus também pela ideia de ter sido consolidada aqui, a ideia de fazer a quarta-feira doutrinária. É isso, né? Quarta da palavra. Nós iniciamos lá no bairro dos Guedes como a segunda de primeira. Segunda de primeira. Pode ter certeza, irmão. Aliás, quarta de primeira. Quarta de primeira. E a gente tem agregado lá uma plateia para ouvir a palavra de Deus lá que deixa a gente satisfeita. E graças a Deus depois também a nossa igreja sede setorial também adotou a segunda de primeira e agora a quarta da palavra. Que bênção! Que bênção! Isso aí é muito bom. A igreja se ater para o entendimento, para o conhecimento da palavra. Porque uma igreja pode estar lotada, pode estar cheia de pessoas e vazias de Deus, sem conhecimento de Deus. E se você não conhecer como Deus funciona, eu lamento, mas você pode incorrer em ter uma boa intenção, uma conduta ilibada entre os homens e acabar indo para o inferno. Olha que tristeza! Uma pessoa lutar a vida inteira para ser
servo de Deus, e quando chega diante de Deus, João, ser rejeitado pelo próprio Senhor, né? Não vos conheço. O popular, sai fora, meu, vaza de perto de mim aí, que eu não sei quem é você. Mas que isso não aconteça conosco, que nós possamos ter um entendimento correto das coisas, para a gente poder adorar a Deus em espírito e em verdade. Aleluia. Quantos vieram aqui para adorar o Senhor em espírito e em verdade? Nós queremos, e é a única missão nossa verdadeira, é essa. Ah, pastor, e o evangelismo? O evangelismo é uma missão encapada, colocada por baixo, uma submissão, né? Se a igreja reunida com o corpo fizer com que a cabeça organize o corpo e seja o resplendor, o corpo sendo o resplendor do Deus verdadeiro, o evangelismo será desenvolvido sem palavras. Pessoas irão recorrer à igreja para estar no meio, sem precisar você falar nada a respeito. Então nós precisamos conhecer como Deus funciona. Malaquias 3:1. Quem tem, leia, por gentileza. Eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. Deus está falando e apresentando o Filho. Evidência clara da presença do Pai e do Filho. Mas, pasmem vocês, mesmo tendo os profetas em mãos, aquele pessoal não conseguiu entender. Mesmo tendo evidências claras, eu separei apenas 3, mas tem muitas outras. Eles não conseguiram compreender a mensagem de Deus, a revelação de Deus. E por conta do não entendimento da proposta, eles fizeram tudo o que fizeram. Se tivesse entendimento, eles não teriam feito. Ah, pastor, mas daí Jesus não teria sido crucificado? Não, teria. Ele iria cumprir esse papel que foi destinado a ele. Todos os caminhos ele percorreria. Só que a história seria contada de outra forma, diferente do que foi. Onde aparecem personagens como Judas. Quem é Judas Iscariote? Apenas um militante de esquerda, né? Daquela época, e que quando Jesus começou a falar de morrer, ele se decepcionou. Quando a gente se decepciona com algo grandioso, ou com um sonho grande, pode-se dizer assim, nós barateamos o sonho, vendemos ele pelo preço ínfimo. Não damos valor àquilo que tem valor. O que Judas fez? Judas barateou e vendeu seu mestre por um preço irrisório, o preço de um escravo. Olha a comparação. Ele que havia andado junto com Jesus durante 3 anos, aprendido e visto os milagres que o Senhor Jesus fez, ele abriu mão da ideia, quando ele percebeu que a ideia não era a sua ideia. E assim acontece na igreja. Quando você vem para a igreja, e hoje nós temos muitas igrejas no âmbito neopentecostal que não se atém ao contexto doutrinário correto, ortodoxo. Então eles ensinam coisas que são heréticas, que desviam você da verdade, que levam você a criar uma ilusão ótica a respeito de Deus. Por exemplo, hoje as igrejas estão dizendo assim: venha participar do Evangelho da Graça. Tudo é graça. Tudo. Você vem para a graça.
Jesus gosta de você do jeito que você é. Olha que coisa mais gostosa de ouvir, é ou não é? É ou não é? Uma delícia escutar isso aí. Mas não é verdade. Jesus ama o pecador, mas ele abomina o pecado. Então esse negócio, venha como estás, e fique aí, esperando que haja uma mudança, como se fosse um enfermo na beira lá do tanque de Betesda, que ficava lá, igual um tonto lá, esperando para ver o que ia acontecer. Não, Deus não quer isso. Deus quer que você tenha entendimento correto dele. É para vir como está, claro, não precisa você melhorar para você ir para a igreja. Não precisa você se tornar um cara ético para você aceitar Jesus. Mas a partir do momento em que você aceita a palavra de Deus na sua vida, você tem que entender que essa palavra tem que exercer em você o poder transformador, mudar você. Se você não entender isso, basicamente a gente fica dentro da heresia. É um Deus que cuida de você, que zela de você. Quem que não quer assim? Quem que não gosta de uma ideia assim? Ser cuidado, ser brindado, ser totalmente separado. Até Satanás, quando foi inquirido a respeito disso aí, Jesus não, Deus, na situação, inquiriu ele. A gente já tem visto no senhor Jó. Vê como ele é assim, assado, correto, digno, tudo falou a respeito de Jó. Aí o que o inimigo falou? Também o Senhor cerca ele como se fosse uma cerca, uma cerca à volta dele, de proteção. As filhas de Jó eram as mais bonitas que tinham lá na cidade. Ele era o homem mais rico daquela área lá. E o entendimento que o povo tinha naquela época é que quanto mais rico, mais abençoado. Agora eu pergunto para você, o entendimento está certo, meu João? Não está. Não é porque a pessoa é rica que ela é mais abençoada do que aquele que é pobre. Mas o entendimento que eles tinham daquela época era assim. Então Satanás se revolta e fala a respeito de Jó. É aí, vocês conhecem a história, não vou alongar. E Jó passa por todas aquelas aflições do espírito, ela sofre perdas irreparáveis. Mas ele se levanta, a consciência de Jó, e Deus apostou todas as fichas nessa consciência que Jó tinha. Jó, mesmo passando por todas essas aflições, Jó, ele disse assim: eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que ele se levantará. Ele vai tomar uma atitude em relação a isso. Estou sendo acusado, estou sendo espezinhado, mas eu sei que ele vive e ele vai se levantar algum dia para interferir nessa questão. Glória a Deus. Fé inabalável de Jó fez com que ele tivesse essa capacidade de pensar dessa forma. Falas como uma louca, mulher. Receberíamos Deus o bem e não o mal. E em tudo isso Jó não pecou da sua fala contra Deus. Maravilha, né? Isso quer dizer o quê? Que mesmo que haja controvérsias, mesmo que haja heresias, existe ainda remanescentes que Deus mantém vivos aqui no planeta Terra, homens e mulheres que, a despeito de todo engano, eles vão primar pela busca daquilo que é verdadeiro. Então o falso, filosoficamente pensando, o falso é a maior bênção daquele que busca a verdade. Porque se não houvesse o falso, como é que você saberia que algo é verdadeiro? É preciso que haja os falsos. Então Deus permite. É uma bênção. Tudo isso acontecendo, né? O Evangelho sendo barateado, vendido de forma indiscriminada, totalmente diluído. Porque a proposta do Evangelho é uma proposta de renúncia. Renúncia. Quem quiser vir após mim,
Negue-se a si mesmo, primeiro passo. Tome a sua cruz, cada um de vocês tem uma cruz. E vem e segue-me. Essa é a proposta, é a verdade, é o textual do Evangelho. Quem quer entender o Evangelho de forma ortodoxa tem que pautar nessa verdade, nessa ideia esclarecedora. Glória a Deus. Então nós vamos agora para o Novo Testamento. No Novo Testamento tem mais evidências aí que eu quero mostrar para vocês. João, capítulo 1, versículo de 1 a 3. Quem tiver, por gentileza, lê. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Olha, isso aí foi falado pelo apóstolo João no último evangelho que foi editado, né? Acredita-se por ano 90, mais ou menos, da era cristã. No último evangelho, João ainda tinha preocupação de falar isso, essa narrativa aí. Por quê? Porque havia confusão entre as pessoas. Muita gente discutindo, não, é verdade que ele é assim, 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 sabe? Só que ele não é assim do jeito que vocês estão dizendo. Então, a verdade, a ortodoxia caiu por terra e ficava reinando o engano. João usa essa palavra. Hebreus 10 e 5. Quem tem essa incumbência? Por isso, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Olha, corpo me preparaste. O Jesus, o Cristo, ele foi criado. É o princípio da criação. É o primeiro, o primogênito da criação. Mas o Jesus não foi criado. O Jesus foi gerado. E tudo aquilo que é gerado, por exemplo, você tem um filho. Você gerou um filho. Tem filho, meu querido? 4 filhos. Que bênção. Deus gosta de gente assim, viu? Exatamente, obediente à palavra. 4 filhos. Os filhos do nosso querido irmão aqui são gerações dele. É da mesma essência. O pessoal é capaz de olhar e falar assim, é a cara do pai para fazer média, né? Quando nasce, não é? Quando nasce, o camarada olha a criança lá, tem um carinho de joelho. Ele fala assim, ei, mas parece o pai. Para deixar o cara mais animado, né? mais alegre. Animar um pouquinho, né? O cara está com a pulga atrás da orelha, fica pensando agora, o pai, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Como é que eu vou começar esse negócio? Porque é difícil mesmo. Aí vem alguém lá e olha, é a cara do pai, mas porque é geração. Então Jesus foi gerado de Deus. Deus eterno. Deus não tem início. Deus não tem começo. E Jesus também não. Se Jesus fosse criado, ele teria começo. Jesus não foi criado, Jesus foi gerado. O que foi criado é o Cristo, aquele que foi enviado. Por isso que Jesus fala a respeito dele na relação com o Pai, e ele diz, o Pai é maior que eu. Mas essa afirmação, que é muito usada pelos irmãozinhos dos paizinhos que andam por aí, né, evangelizando, essa afirmação é falada no sentido de missão. Jesus está falando da responsabilidade missiológica que ele recebe, da ordenança que ele recebeu do Pai, do Cristo que foi enviado, o Messias. Mas o Jesus que foi gerado estava com o Pai na criação. Ora, se ele estava com o Pai na criação, ele não foi criado, ele foi gerado, diferente. Vocês estão entendendo, sim ou não? Amém, irmãos? Graças a Deus. Eu tenho hora que eu começo a falar as coisas e eu penso que
Ou tem duas hipóteses. Ou todo mundo está entendendo que é uma maravilha, ou então o pessoal não está entendendo nada e está fazendo de conta que está entendendo, entendeu? Por isso que eu pergunto, se vocês não estiverem entendendo, eu vou tentar simplificar mais. Tá certo? Mas eu espero que vocês estejam entendendo, pelo menos 50% que eu estou falando aqui, né? Colossenses capítulo 1, versículo 15 a 17. Mais um texto. Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Eu acho que isso merece um glória a Deus, não é? Glória a Deus! Olha que texto mais lindo! Lido com calma, com entendimento, você vai jubilar, porque ali fala-se tudo a respeito, né? O princípio da criação, mas ao mesmo tempo estava com Deus na criação. Mata a heresia na raiz. Mas tem mais. Vamos lá. 1 João capítulo 5, versículos 7 e 8. Olha a interação aí. Pois três são os que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. E três são os que se dão testemunho na terra: o Espírito, a água e o sangue. E estes três concordam. A concordância terrena em relação à interação das três pessoas. Então nós podemos dizer que o nosso Deus é um Deus triuno, que é uma coisa que Judas Iscariotes não podia dizer na época em que ele viveu. Teve que haver uma expansão da doutrina, um aclaramento para que isso acontecesse. Glória a Deus, graças a Deus. Eu falo da revelação de Deus de forma paulatina, progressiva. Tem alguém que poderia ler para mim Provérbios capítulo 4, versículo 8? Provérbios 4 e 8. Talvez eu não tenha inserido aí. Pode ser que eu não tenha. Está meio escondidinho aqui. Provérbios capítulo 4 e o versículo 8. Eu falei a respeito da revelação progressiva de Deus aos homens. Está lá, pode ler, irmã. Ame a sabedoria e ela o tornará importante. Abrace-a e você será respeitado. Você leu Provérbios? 4, 8. Tem certeza que é Provérbios isso? Provérbios é outra versão. É outra versão. Exalta e ela te exaltará, e abraçando-a tu, ela te honrará. Eu errei aqui, né? Pedi um versículo errado. Não é? O que eu estou procurando, se vocês acharem aí, é aquela versão que fala assim: que a revelação de Deus é como a luz da aurora, que vai se revelando até ser luz perfeita. 18, eu errei aí, 4:18, é isso? Leia, irmão, por gentileza. É totalmente diferente. Versão 4:18. Eu vou achar. Pode ler. Porém, o caminho dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Maravilha. Eu errei, mas eu errei só por um. Então, os irmãos me perdoem aí. Eu falei 8, 18. Isso foi erro do gráfico. Eu grafei errado. A revelação de Deus te dá dessa forma, paulatina. Por isso, nós não podemos condenar os irmãos que tiveram uma ideia muito tacanha a respeito de Cristo. Porque eles viveram num tempo em que o que eles tinham era aquilo. E hoje, graças a Deus, nós temos a revelação completa de Deus para nós. Totalmente
aberta a todos nós. Todos têm condição de comprar uma Bíblia. Tem gente que tem 3, 4 Bíblias, né? Todos têm capacidade para fazer a leitura da Bíblia Sagrada. Naquela época de Cristo, gente, 7% da população sabia ler e escrever. Desses 7%, apenas 4% sabiam ler e escrever. Os outros, na totalidade, sabiam ou ler ou escrever. Então veja o que você vê. Hoje todo mundo sabe ler e escrever, todo mundo tem uma Bíblia. Tem uma revelação de Deus. Erra se não procurar, não buscar, não tiver entendimento da verdade. Glória a Deus. Primeiro João já foi, né? Fala sobre a composição. Mateus capítulo 28, 19. Eu vou correr um pouquinho aqui, porque senão já foi o tempo. Mateus 29, 28, 19. Portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A apresentação das 3 pessoas. Ora, se fosse numa visão judaica lá de trás, o batismo seria só em nome do Pai, né? Quando João apareceu batizando, já criou uma controvérsia tremenda, por causa de João. Era o batismo de João, não era nem reconhecido. Agora está sendo ensinado que é para se batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por quê? Porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo são 3 em 1. São uma essência e 3 substâncias. Que coisa linda, tá? Interagindo para nos abençoar. O Pai em total concordância com o Filho em total concordância com o Espírito, ambos concordando com o Pai e formando uma ideia verdadeira. Glória a Deus, graças a Deus por isso. 2 Coríntios capítulo 13 e versículo 14. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Essa bênção apostólica de Paulo retrata o aparecimento e a bênção de 3 pessoas. Não é 3 deuses, é apenas a bênção de um Deus. Um Deus que é um em essência e subsiste em 3 pessoas. Segundo Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13 e 14. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor. Por vós ter elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito, fé da verdade, para que pelo nosso Evangelho vos chamou para alcançarmos a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Nessa narrativa aí você vê de novo aparecer Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então são evidências claras. Quando alguém chega para você e fala, não, Deus é um só, Ele se manifesta de forma diferente, aqui e ali, você rejeita, porque é herético, é heresia por isso aí. Na verdade, a doutrina da Trindade foi assimilada de uma forma quase que total pela igreja cristã. Resultado lá da luta acontecida em Calcedônia, no concílio de Calcedônia. É mantido, a cristologia não foi alterada a partir dali. Então toda a ideia do credo calcedônico é mantida até o dia de hoje. Pode ser que amanhã nós tenhamos uma revelação nova a respeito dessas questões cristológicas.
da Trindade, a doutrina da Trindade, possa ser estabelecido um adendo, colocado alguma ideia nova, colocado não, iluminado a nossa mente para que a gente possa perceber essa ideia nova. Mas a verdade é que até agora não. Até agora se mantém aquilo que estabeleceu-se lá no concílio em Calcedônia. 1 Pedro capítulo 1, versículo 2. 1 Pedro 1 e 2. E aí a gente finaliza mais uma leitura. Eleitos segundo a presciência de Deus, o Pai, através da santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz lhes sejam multiplicadas. Essa bênção final era dada em todas as igrejas para reafirmar essa ideia da Trindade. Então a doutrina da Trindade, ela não tem, vai falar assim, mas a palavra Trindade não aparece na Bíblia. Talvez Deus tenha feito isso de propósito, para que a gente pudesse, de uma forma, no caminho das pedras, perceber, descobrir, tirar o véu a respeito da verdade. Deus costuma agir dessa forma com aqueles a quem Ele ama. A revelação vai sendo progressiva, nós vamos descobrindo coisas. Tem que tomar cuidado, por quê? Porque a palavra de Deus também diz, o próprio Senhor Jesus falou assim: a quem muito for dado, muito também será cobrado. Então nós temos hoje uma responsabilidade muito maior de levar a palavra de Deus às pessoas da forma correta, ortodoxa, do que tinham os nossos avós lá no passado. Tomem cuidado, porque aquele a quem mais for dado, mais também será cobrado, exigido. Para finalizar, Hebreus capítulo 10, o versículo 5. Hebreus 10 e 5. Pelo que quando ele veio ao mundo, diz: sacrifício e oferta não quisestes, mas um corpo me preparastes. Um corpo me preparaste. Esse versículo aí é totalmente elucidativo a respeito daquilo que eu falei para vocês. Deus não criou Jesus, o Filho, porque o Filho já estava com ele na criação. Houve apenas um corpo criado para que Jesus pudesse encarnar e viver entre nós. E lá no Evangelho de João diz que ele viveu entre nós, vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Olha só, é uma revelação para fechar a nossa mensagem hoje. Eu peço perdão aos irmãos, passei 18 minutos. Chega atrasado, me atrasa um pouco. Vou embora. Os irmãos me perdoem, eu prometo que não faço mais isso. Bom? Deus abençoe, pelo menos com os irmãos. Deus abençoe a todos. Amém. Deus abençoe, pastor Paulo, por esse estudo sistemático, específico, né? Um assunto relevante para nós como igreja, podermos aprofundar e ampliar, vamos dizer assim, o nosso conhecimento. Como bem disse o pastor, é um assunto que para alguns às vezes já tem um certo desenvolvimento, mas para outros realmente acrescenta e bastante. Deus continue abençoando a sua vida, o seu ministério, a sua família, e obrigado aí de ter atendido o nosso convite carinhosamente e podermos estar aqui. Meus irmãos, eu vejo que todos realmente são de casa, já servem ao Senhor. Vamos então neste momento apenas agradecer a Deus por tudo quanto ouvimos, né, da parte dele aqui neste grande culto. Lembrando que quarta-feira que vem, permitindo Deus, nós vamos estar aqui novamente e vamos estar falando sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo. Será na quarta-feira, dia 14/6, e quem estará ministrando sobre este tema é o nosso pastor Rodrigo Corbani,
que está pastoreando, fazendo a obra ali. 21. 14/6 que está ali é o quê? É 21. Ah, ainda é pegadinha. Tá certo. Eu não vi errado, eu quero deixar claro, registrado aqui. Está ali então, mas é dia 21, né, do 6. Vamos estar então falando sobre esse tema da pessoa, do Espírito Santo e a obra que ele realiza em nossas vidas. O pastor Rodrigo Urbani está fazendo ali uma grande obra ali no bairro Bem Virado. Ele está pastoreando ali e vai estar conosco aqui também, nos prestigiando com este assunto. Amém? Vamos estar agradecendo. Eu gostaria de estar fazendo essa oração neste momento, agradecendo a Deus. O Rodrigo ganhou a cereja do bolo. Primeiro tem que iniciar sobre o Espírito Santo aí. Deus é bom. Deus usou a sua vida com graça aqui. Eu tenho certeza que somou muito na vida da igreja. Eu quero estar orando, agradecendo e pedir que o nosso pastor nos expresse com a bênção apostólica. Amém? Querido Deus, maravilhoso Pai, te damos graças, ó Deus, por tudo quanto nós ouvimos da tua parte, Senhor, concernente à Trindade, este tema tão importante para nós como cristãos, como discípulos, Pai de Ti. Senhor, agora te peço que o Senhor continue sustentando, Senhor, e trazendo à tona a nossa memória, a tua palavra, a qual temos buscado aprender. Pai, que através do teu Espírito Santo, com muita graça, com a tua misericórdia, nós venhamos agora, Senhor, não esquecer o que temos ouvido, mas colocarmos em prática, Senhor, para que a tua glória seja sendo manifesta em nossa vida. Pai Celestial, leva-nos em paz aos nossos lares, nos dê um retorno em segurança e uma noite de sono e descanso reparador. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Grande amor de Deus, a graça do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo seja sobre a família de Deus que aqui está reunida. Quantos podem dizer amém?